Graça e paz, amadas. Meu nome é Cida Lima. Estou aqui a convite da minha amiga Érica, mais uma vez, para poder fazer um devocional com vocês, estar compartilhando algo da parte do Senhor para os nossos corações. Eu sou muito grata a Érica, essa mulher abençoada do Senhor, por nos encorajar e nos dar essa oportunidade de poder compartilhar algo do coração do Pai ao coração de todas vocês. Eu espero que a palavra que eu tenho para vocês hoje fale com vocês. E para isso eu gostaria de primeiro orar com vocês, para estar explanando a palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, e te peço, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor já falou comigo, papai, mas que o Senhor possa me usar para transmitir aquilo que o Senhor quer ao coração de todas aquelas, ó Deus, que venha ouvir e ver esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, alcançar aquela que está entristecida, aquela que está fora do tempo, aquela que ainda não está na estação própria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos usar como vaso, Senhor, de honra, como vaso, Senhor, de barro, mas que tem um conteúdo maravilhoso, que é o Teu Espírito Santo, papai. Nós te pedimos, derrama graça, derrama poder do Teu Espírito Santo, derrama unção do Teu Espírito Santo, para que possamos falar e testemunhar como o Senhor quer e não como nós queremos, ó Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém e amém. Queridas, estava orando nesta manhã para compartilhar a palavra com vocês, e o Senhor colocou algo muito interessante no meu coração a respeito do tema, o sabor do Espírito. O sabor do Espírito, que é o tema que a Érica colocou para nós estarmos discorrendo nesse tempo. E Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu queria compartilhar com vocês, para que a gente entrasse na palavra, Marcos 11:12, a partir do 12 eu vou ler. Diz assim: no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Queria frisar essa frase de Jesus. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos, não era tempo de dar frutos. O que eu queria trazer para vocês nesse devocional, o sabor do Espírito. O Espírito Santo me levou, quando eu estava orando esta manhã, à minha infância. Eu, aos 8 anos de idade, meus pais se separaram e eu tive que ir morar com a minha avó. Nós ficamos um tempo morando com a minha avó. E a minha avó mora em Sergipe, nós morávamos aqui, nos mudamos para lá para ficar com a minha avó. Eu e os meus 2 irmãos na época. A minha avó, embora morasse na cidade, ela tinha sítios, e no sítio a gente ia no final de semana e colhia frutas, trazíamos para casa. E o Senhor me levou, lendo essas passagens, já com essa palavra no meu coração, Ele me levou àquela época. Quando eu fui morar com a minha avó, e nós íamos para o sítio, lá tinha mangueiras, e eu amava subir nas mangueiras e colher mangas verdes para comer. Só que a manga verde, na hora era bom, colocava sal, comia manga verde com sal, comia sem sal.
comia de todo jeito, e na hora era agradável para mim, embora fosse muito azedo e eu fizesse careta para comer, mas eu gostava do azedo da manga. Só que aquele fruto colhido fora do tempo, verde, depois tinha consequências para mim, porque ele trazia uma sensação horrível nos dentes, depois, que chama embotar os dentes. E eu fui procurar essa palavra no dicionário, o que significava embotar os dentes, né? O embotar os dentes no dicionário significa perder o fio, não está afiado, rombudo. Aí, segundo, perder a sensibilidade ou a energia. Eu falei, uau, como o Senhor fala conosco, né? E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que quando nós, trazendo para a nossa vida espiritual, quando nós andamos, nos movemos fora do tempo, fora da estação própria, as consequências são desagradáveis. O sabor que vamos provar não vai ser agradável. Vai trazer consequências ruins. Porque a palavra do Senhor diz: o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paciência, a paz, a amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Paciência. Para que nós nos movemos no Espírito e colhemos o doce sabor do Espírito, é necessário ter paciência. Primeira coisa, paciência, para nos mover no tempo e na estação própria. Quando Jesus olhou para essa figueira e ela estava cheia de cheia de folhas, as folhas estavam verdes. Aqui, ó, fala assim, ó, a distância, vendo a distância uma figueira com folhas, ao ver, foi ver se encontrava frutos. Só que ela estava vivendo uma estação imprópria, não era tempo dela estar com as folhas, não era o tempo. Está bem escrito aqui, ó, não encontrou nada, porque não era o tempo de figos. Ela estava enganando, ela estava se movendo fora da estação, ela estava ali com as folhas, mas fora da estação de dar frutos. E o Senhor a amaldiçoou. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é que é necessário, para que nós provemos o fruto, o sabor doce, o doce sabor do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem esse sabor doce, agradável à nossa vida, a doce, quando você prova uma manga colhida no tempo próprio. Vamos colocar a manga novamente. A manga, quando você tira ela do pé e ela está no tempo próprio, ela está amadurecida, no tempo de ser colhida, você vai provar e é maravilhoso, dá uma sensação de paz, uma sensação de alegria, de saciedade, não vai embotar os seus dentes, não vai te trazer consequências ruins, apenas consequências boas. E eu queria testemunhar com vocês algo que o Senhor também colocou no meu espírito nesta manhã para trazer para vocês. Eu não sei para quem que será, mas quando os meus pais se separaram, eu desenvolvi uma doença psicossomática. Então eu comecei a ter dor no estômago e fiquei com gastrite nervosa. Essa gastrite nervosa me acompanhou, digamos assim, durante quase toda a minha vida. E eu me casei cedo, me casei aos 14 anos de idade com meu primeiro namorado, para a honra e glória do Senhor. Vou fazer em maio, dia 31 de maio, 35 anos de casada, para a honra e glória do Senhor. E quando eu casei, o meu desejo era de ter filhos, de engravidar. Quando casamos, nós não tínhamos nada, então não podia ter filho naquele tempo.
Eu comecei a tomar o anticoncepcional, mas tive que parar porque aquilo me fez muito mal. Eu emagreci muito em 3 meses e tive que parar com o anticoncepcional e já não tomava. Não tomava e não engravidava. Então, quando se passaram ali alguns anos de casada, nós já tínhamos a nossa vida estabilizada. Eu comecei a fazer tratamento para ver primeiro o meu marido, né? Porque eles sempre testam primeiro o marido só faz 2 exames e tá tudo ok. E com o meu marido foi assim, ele fez 2 exames, passou pela junta médica, estava tudo ok com ele, então aí começa a investigar a mulher. Fiz todos os exames que vocês imaginarem, eu fiz nos melhores médicos e eu não engravidava e nem também tinha um diagnóstico fechado. E quando se passou um tempo, o meu médico falou, ó, última cartada, eu vou te dar hormônios para que você aumente a sua ovulação para ver se você engravida. Com 8 meses que eu estava tomando hormônio, eu levantei um dia de manhã para trabalhar, senti uma tontura, me sentei um pouco na cama, mas depois melhorei, levantei. Ao levantar e ir ao banheiro, eu desmaiei. O meu marido me pegou, colocou na cama e eu senti uma dor de cabeça muito forte quando eu retornei a mim e não sabia o que estava vendo, né? Mas aí fiquei durante o dia em casa, falei não aconteceu nada, então fiquei em casa, só que não podia levantar que eu desmaiava e à noite quando ele me levou para o hospital eu já entrei em coma. Eu perdi todo o sangue, eu tive hemorragia interna, eram 3 úlceras e eu tive hemorragia interna e isso quase me levou a óbito. Depois de 15 dias hospitalizada, o Senhor permitiu que eu fosse para casa e quando eu cheguei em casa ali debilitada, fazendo tratamento, eu falei ao Senhor, Pai, tudo que eu podia fazer para engravidar, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Agora é com o Senhor, somente o Senhor pode, porque eu já não posso mais. E antes desse fato, uns 2 anos antes, eu havia recebido uma palavra do Senhor, eu queria adotar uma criança e já estava tudo ok para mim adotar aquela criança. O meu marido, que ainda não era crente, queridas, que fique bem claro isso, ele ainda não era convertido, eu me converti muito antes dele. Ele chegou para mim e ele disse assim, ó, nós não vamos mais adotar esta criança, porque Deus disse para mim que nós vamos ter um filho e o nome dele será Mateus. Na hora eu não entendi, eu me converti numa igreja tradicional, fiquei lá durante muitos anos, meu marido se converteu sozinho na loja, eu orava muito pela conversão dele. E eu não entendi essas coisas. E aí, quando eu falei, aqui, voltando aonde eu estava, quando eu voltei do hospital e falei com Deus, quando eu falei para Deus que somente Ele poderia, eu retornei a essa palavra. E aí eu tomei a palavra para mim. Eu coloquei aquela palavra de Deus no meu coração e comecei ali a gerar. 1 ano depois, eu estava grávida, para a honra e glória do Senhor Jesus, na estação própria. Só que, mesmo na estação própria, nós podemos ter alguns amargos, digamos assim. Eu tive uma gravidez muito complicada, aos 3 meses eu tive úlcera suturada e hemorragia interna novamente, tive uma gravidez totalmente de repouso. Com 28 semanas comecei a perder o líquido amniótico e aí fiquei mais de repouso ainda. Então foi uma gravidez muito complicada, mas eu tinha tomado aquela palavra do Senhor para mim. Tanto é, queridas, que o meu filho, ele não mostrava o sexo em nenhum dos ultrassons. Eu fazia ultrassom toda semana por conta do meu estado clínico, né, que não era da criança, era meu. Eu tinha um estado clínico ruim, mas a criança estava bem, estava saudável, estava se desenvolvendo bem. E então eu fazia ultrassom
toda semana, toda sexta-feira eu ia fazer cardiotoco e ultrassom, e ele não mostrava o sexo, mas com 6 meses de gestação já estava com o quarto pronto, tudo pronto para receber o Mateus. Eu tinha até o quadrinho com o nome Mateus que eu mesma botei. Então é para você entender que quando a gente gera do Senhor, a estação é própria, mesmo que seja árduo o trabalho de arar, árduo o trabalho de regar a semente, árduo o trabalho de estar limpando em volta aquela árvore, para que no tempo oportuno a gente colhe o fruto doce. E o Mateus nasceu de 36 semanas. 36 semanas. Foi marcada a cesárea, e para a honra e glória do Senhor Jesus, o Mateus nasceu com 45 centímetros, pesando 2,970 kg. Perfeito e saudável, para a honra e para a glória do Senhor. Eu engordei 20 quilos nesses 36 semanas, porque muita retenção de líquido. Meu pé não cabia sapato nenhum meu. Comprei um chinelo com 2 números a mais do que eu uso, para que eu pudesse usar somente para ir no médico. Em casa era deitada com a mão na barriga. Então o tempo de colher o fruto é que traz o sabor. E aí você que decide se você vai colher o fruto no tempo correto do Senhor e ter essa paciência de saborear o fruto correto, com o sabor correto, que é o doce, agradável sabor do amor, da paz, da alegria, tudo que gera em nós colhermos o fruto no tempo certo. É esse fruto do Espírito, a bondade, a fidelidade de Deus. E a gente transborda para outras pessoas quando estamos nos movendo no tempo certo, gerando no tempo certo, colhendo no tempo certo, e não como eu era quando criança, que pegava a uva verde, olha, que pegava a manga verde e comia, e aquilo embotava meus dentes. E aí o que acontecia? Não ficava afinado, não afiado. Eu praticamente não conseguia comer depois daquilo, porque eu colhia no tempo errado. Mas quando nós colhemos o fruto no tempo correto, nos movemos no tempo correto, aquilo vai trazer paz e alegria. O fruto colhido no tempo próprio, o sabor do Espírito será maravilhoso, agradável, saboroso ao nosso paladar, à nossa vida e à vida de quem estiver à nossa volta, porque é isso que acontece quando nos movemos no tempo oportuno, na estação oportuna. Todos que estão à nossa volta saborearão o sabor doce do Espírito Santo nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe vocês, que esta palavra possa mover o seu coração, assim como moveu a minha, e espere a estação oportuna para saborear o doce sabor do Espírito Santo. Deus abençoe a cada uma de vocês.